Muito bom dia, senhoras e senhores! Quinta-feira, 1º de dezembro de 2022 e, como sempre, aqui estamos nós para preparar as telas para o pregão de hoje. Mas antes de começar, você já sabe, deixe teu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo com quem você sabe que tem dificuldade em compreender análise técnica. Se quiser operar com a gente, é só se inscrever no link que está na descrição. Pessoal, Ibov, gráfico à vista, né? Forte alta ontem, tá? Motivada por uma declaração do Jerome Powell num programa de televisão falando em diminuir a velocidade da subida de juros no mercado americano, né? Isso aí acabou impactando bem os mercados. O índice até que não foi tão impactado, fechou com uma alta aí de 1,5%. Tá vindo superar essa região aqui. Quando a gente joga ele nos 60 minutos, a gente percebe que ele está superando esse topinho. Ele vai vir testar essa região aqui no 113.500 e depois provavelmente volte a testar a região do 116, tá? Se ele der continuidade nessa movimentação. Vamos ter que ver como ele se comporta, certo? Mas no Ibov é isso, né? Ele rejeitou o fundo aqui, era uma região forte de compra. Tá chegando no meio do caminho aqui assim, né? Região do swap zone. Vou até marcar aqui para vocês entenderem o que eu tô vendo. Aqui assim, né? Provavelmente ele volte a testar essa região aqui, né? Que eu falei ali 113.500 a 114. E depois, se passar, ele vem testar essa região aqui. Esse order block do diário na região do 116, mais ou menos, tá? Então essa é a expectativa aí para o índice nos próximos dias. Vem testar aqui, se superar, vem até aqui em cima. Pode ser que ele faça um movimento mais assim, tá? E depois vem até aqui assim. E aí define se ele vai, se ele volta, enfim. Mas por enquanto a movimentação provável passa a ser essa, tá? Vamos dar uma olhada no índice futuro. Movimento bastante semelhante. Quando a gente joga aqui nos 60 minutos, a gente percebe que ele tinha as regiões ali. Ele abriu, veio pescar aqui, tá? Eu tinha expectativa de que ele voltasse a testar essa região de order block. Voltou, testou, tá rompendo o topo, né? Não rompeu a média aqui, precisa passar dessa região para confirmar, mas está indo lá. Então aí a gente pode simplesmente ajustar isso aqui, tá? A linhazinha de tendência aqui assim, para a gente saber onde é que ele está suportando a alta aqui nos 60 minutos. Essa região aqui não foi testada, eu vou deixar ela aqui, tá? Essa aqui vou limpar. Essa aqui também vou limpar, essa aqui no meio do caminho. E ele provavelmente venha testar, se superar essa região aqui do 113.300, venha testar 113.800 e depois a região aqui do 114.800, tá? Essa região do 114.800 é uma região importante, vou até destacar aqui. Começa nesse order blockzinho aqui, tá? E vem até aqui assim. Então essa é uma região importante aqui entre os 700 e pouquinho, né? Vamos deixar marcado entre os 800 mesmo, e o topinho que ele tem aqui é uma região importante aqui nos 60 minutos, tá? E acima disso, testa aqui assim esse order block, podemos marcar também, né? Já que ele está se dirigindo para cá. Testa aqui assim, tá? Entre 116.400 e 117, isso pelos 60 minutos, tá certo? Eu ontem, né, dormi vendido, tinha expectativa de que ele voltasse a testar aqui. Segurei um tempo a vendinha aqui, inclusive. Ele veio bem perto, eu estava fora de casa, ele voltou, me tirou perto do 0 a 0 aqui. E acabou que não... Acabei não pegando essa operação. Pegamos uma compra aqui também, tá? Pegamos uma perna de alta aqui, deu mais 365 pontos no dia de ontem. Vendemos também na abertura, tá? Acompanhando a minha venda que eu tinha feito, pegaram ali 900 pontos na sala da time, compramos, pegamos mais 300, entrei numa outra venda, tinha expectativa de que ele voltasse a testar aqui numa falha do 15 minutos, não chegou perto, saí no 0 a 0 aqui, posso até mostrar para vocês já já. Vamos para o 15 minutos, ver se a gente consegue visualizar alguma coisa de interessante aqui. Esse order block continua válido, tem um order blockzinho aqui que eu vou marcar e outro aqui embaixo, tá? Esse aqui é interessante porque está perto da média de 200. E aí tem esse outro aqui em cima, que eu vou precisar ver no 5, né? Como que a gente vai refinar isso aqui, mas vamos deixar marcado aqui que são 2 pontos do 15 que são importantes. Para cima é aquilo lá mesmo, tá certo? E agora vamos no 5 aqui ver o que a gente consegue arrumar. Esse aqui ele testou no 5, né? Então eu vou deslocar um pouco para baixo esse aqui. Vou colocar aqui como uma região interessante, perto da linha de tendência também. Esse outro aqui está bem posicionado, tá? Esse outro aqui está bem posicionado e tem esse suportezinho intermediário, esse order blockzinho intermediário. Eu vou marcar o suportezinho intermediário aqui.
É a região de choque do movimento secundário dos 5 minutos, vocês já vão entender por que isso é importante. De resto é isso aí mesmo, tá? As regiões são essas, não tem muito o que alterar, ele está brigando nessa região de topo aqui. E vamos ter que ver como ele se comporta. Deixa eu ver se eu consigo ajustar melhor no 5 isso aqui. É, isso aqui é aqui mesmo, se a gente colocar no topo aqui onde ele fechou, né? Tem que reiniciar meu TradingView mesmo, não vai ter jeito. A gente coloca ele aqui assim, a gente percebe que ele está chegando e tem que superar aqui, né? Vamos ajustar pelo 5, ele está brigando nessa região aqui, é importante. Quando a gente volta lá atrás, vamos ver se a gente consegue visualizar aqui. Essa região aqui é interessante, mas o topinho mesmo está aqui, tá? A partir daqui de cima até, né? Um pouco para cima do 114.800, está mais ali no 115, o meio do order block. Vou deixar destacada essa região toda e vou deixar marcada essa aqui também, que são pontos intermediários importantes. Então vamos voltar lá para a gente definir aí o que a gente tem de expectativa no dia de hoje. Ó, a minha expectativa para o índice hoje então, tá? Vamos pegar a setinha aqui. Se ele abre superando aqui, se ele abrir para cima do 113.400 aqui, que não é difícil, tá? Pelo movimento no mercado externo, ele provavelmente teste aqui assim, volte a pegar liquidez nessa região, né? Ou nesse fundinho aqui, ou mais provavelmente aqui, tá? Deve aproximar da média de 200 se ele abrir para cima aqui, para fazer isso aqui, jogar no 114.800, tá? Esse é um movimento que é bem provável aí dele ser feito. Por outro lado, se ele abre para baixo aqui do 114, do 112.400, ele vem testar essa região aqui, tá? É uma região intermediária. Não vou considerar isso aqui como choque do movimento principal, porque para mim o choque está nesse fundo aqui, tá? Mas ele pode segurar aqui, proximidade com a média de 200, e voltar a testar topo, né? E aí aqui no topo vamos ter que ver como ele se comporta, se romper, dá segmento aqui, né? Faz aquela movimentação de onda, bate aqui, volta aqui, joga lá. E se ele bater aqui e voltar, ele vem para testar embaixo, né? Se ele começa a corrigir, ele vem para testar essa região. Então esse é outro movimento provável. E se ele abre ou se ele perde essa região, ele vem testar aqui e aí provavelmente por conta dessa entrada de liquidez aqui, tá? Bastante forte a entrada de compra aqui. Provavelmente se ele vier testar mais embaixo, ele segura e joga e testa topo. Então só para facilitar para vocês se resumir bem aqui nessa situação, esse é o cenário que eu acho mais provável, tá? Vou deixar na tela, mas a gente tem que ter consciência de que para baixo do 112.400 e pouco, 112.500, ele vem testar essa região entre 111.800 e 111.600. Pode ser que segure aqui, é uma região interessante para compra por conta dessa entrada de compra aqui, tá? E se ele perder essa estruturazinha aqui, ele desce a testar essa região aqui no 110.950 até 110.700 mais ou menos, onde muito provavelmente vai ter defesa compradora, né? Caso chegue até aqui. Por outro lado, daqui para cima, tem alvo nessa região, né? Se ele supera aqui os 113.800, ele vai subir 1.000 pontos, tá, gente? Não tem nada aqui para cima, ele provavelmente aproxima aqui do 114.800. A região importante de venda mesmo é nesse 115, 120, 115, 150, e uma vez que ele supera essa região aqui do 115.400, ele vem testar o 116.400 aqui em cima, tá? É um range de mais 1.000 pontos aí que ele pode subir. Vai fazer isso hoje? Vai fazer isso amanhã? Não sei, tem PIB brasileiro hoje, tem payroll amanhã, então a movimentação vai ficar por conta das notícias, tá? Mas eu acredito que muito provavelmente a movimentação de hoje vai ser algo desse tipo, tá certo? Vamos olhar o dólar rapidamente também. Tinha comentado, né, que uma vez que ele perdesse a mínima aqui, ele tinha espaço para cair cerca de 80 pontos, né? Falei ontem aí que se ele trabalha aqui para baixo, ele cairia 80 pontos. Ele testou aqui e derreteu aí, na verdade eu peguei aqui, né, vou pegar aqui. E testou aí 70 pontos para baixo, 65 pontos para baixo. Não chegou ali nos 5.200, mas aproximou bastante, né? Não vou nem tirar aqui, na verdade vamos jogar no 60, né, para a gente ver o que está acontecendo nos tempos maiores, a gente entender onde é que ele está buscando. Ele fez uma clássica travagem aqui, tá? Um movimento clássico de travagem, o pessoal compra essa vela apostando na alta, ele vem devolvendo e quando perde a mínima aqui, ele acelera para estopar o pessoal. Então vamos ajustar esse gráfico aqui, a gente alinha ele aqui com 60, percebe que ficou no alinhamento bacana, né? E ele provavelmente está trazendo, buscar essa região aqui, tá? Do 170. Eu vou até destacar, essa região aqui é interessante, ó. Essa é uma região interessante, que a gente tem que ficar atento. E depois tem essa aqui embaixo, no 140, né?
São regiõezinhas interessantes aqui também. Eu vou deixar marcado aqui só com uma linhazinha para a gente lembrar que ela existe, porque para mim o mais importante é ali em cima, né? Aqui embaixo é um rallyzinho. E se ele testar aqui e perder, ele vem testar mais aqui embaixo, tá? No 5,050 mais ou menos. É espaço pra caramba nos 60 minutos, né? Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Ele pode, né? Olhando pelos 60 minutos, o que ele pode fazer aqui é um movimento desse tipo hoje, tá? Jogar aqui e depois fazer isso aqui, tá? Seria bastante coerente com a movimentação, um movimento desse tipo aqui assim. Mas a gente vai ter que ver como ele se comporta, tá? Regiões que já foram testadas aqui a gente vai limpar para não atrapalhar a nossa leitura. Eu vou deixar essa aqui, né? Porque era o choque, ele perdeu aqui, provavelmente ele volte a testar. O order block está aqui, né? Nos 60 minutos eu consigo visualizar essa vela aqui assim, tá? Como um ponto importante. Então, eu vou até deixar marcada para a gente conseguir ter essa referência nos tempos menores. Vou marcar com uma setinha aqui, né? Então, para mim, o objetivo dessa movimentação do dólar é transportar o dinheiro até essa zona. Pode ser que ele venha buscar liquidez aqui para jogar para baixo. Vamos olhar no 15. Se a gente consegue, ó, o order block está bem marcadinho aqui mesmo, né? Vou puxar ele aqui. Essa outra região ele aproximou, então vou colocar aqui, essa aqui, o topinho, que faz bastante sentido perto da média de 200 ali também, tá? O fundo aqui, tem um outro order blockzinho intermediário aqui que a gente pode marcar, mas primeiro vamos ajustar isso aqui. Vou apagar isso aqui, é mais fácil. A gente já sabe que tem ali um order blockzinho importante, né? Uma entrada de venda interessante aqui assim. Então a gente marca ele aqui assim para a gente ter essa referência nos 5 minutos, que é o tempo que eu prefiro operar, tá? Porque a gente consegue entradas com um retorno melhor, aí um risco mais baixo. E vou marcar esse order blockzinho aqui também, porque no 5 ele pode ser importante, tá? Então no 15 minutos a gente tem esse cenário aqui. Essas regiões, tá dentro de um canalzinho, tá bacana. Eu vou apagar esse aqui que já foi, para não ficar poluindo a nossa tela, tá? Vamos olhar no 5. Bacana, bem interessante. Esse aqui é o choque dos 5 minutos, esse aqui é o choque dos 15 minutos do canal principal, tá? Por que a gente tem que ter essa clareza? Porque vai interferir na movimentação do dia. Ele tem uma linha de tendência aqui, mais inclinada, tá? E essa linha de tendência inclinada, ela só reverte aqui, tanto que está perto da média de 200 dos 5 minutos. Vocês podem perceber que essas marcações de choque e tudo mais, elas normalmente casam com as médias nos tempos menores, quando a gente vai ajustando, né? Isso é interessante a gente perceber porque faz diferença, tá? E aí a gente já consegue traçar aí uma expectativa um pouco mais clara para a movimentação do dólar no dia de hoje. Vou marcar o fundo aqui, tá? Que é importante também. Tá dentro do canal, só reverte esse canal se superar a região dos 335 a 350 aqui. Antes disso, não, tá? Aqui tem essa região que vai ser importante, provavelmente no pregão de hoje ou de amanhã. Então a gente tem que ficar atento dos 285 até 5.300 aqui, tá? E aí, eu vou até escrever aqui que isso aqui é o choque dos 5 minutos. Tá difícil, meu TradingView tá brigando comigo aqui, cara. Tá chato já isso aqui. Fica pulando linha, ó. Choque dos 5 minutos. E esse aqui é o choque do 15, não vou escrever ele agora. Por que tá aqui embaixo? Bom, vamos colocar aqui, é à direita e é para cima. Pronto, pra gente lembrar que isso aqui é o choque. Expectativa, então, para a movimentação de hoje, levando em conta tudo que a gente olhou aí. Vou marcar outro ponto que eu reparei que é importante, que também é esse aqui, tá? Já explico por quê. Deixa marcado aqui. O que aconteceu aqui? Aqui ele fez um fundinho, né? Jogou para baixo, testou e perdeu. Então essa região aqui passa a ser importante para a gente delimitar a continuidade, para vir buscar esse outro ponto aqui e depois o objetivo aqui em cima. O que a gente sabe nessa situação? Aqui no meio eu não faço nada, absolutamente nada, tá? Superando ou abrindo acima aqui dos 225, 230, ele vem buscar essa região dos 245, 250. É uma região importante também, podia até colocar um... Vou até colocar para não falar que eu não marquei, tá? Essa regiãozinha aqui de 10 pontos, mais ou menos. Quero uma swap zone aqui também, né? Testou, voltou, testou por baixo, só para a gente ter clareza dos pontos importantes aqui, porque eles podem realmente ser úteis aí hoje. Então vamos lá, resumindo aqui o dólar. Se ele abrir para cima aqui dos 230, ele pode vir aqui, bater aqui e devolver. Mas
Nesse cenário, pela movimentação do 15, o mais provável é que ele venha até aqui em cima, tá? Ele pode fazer uma manipulaçãozinha, ele pode fazer aí movimentos de mitigação, né? Levar o preço até aqui em cima. Ele vai chegar aqui, vai ter gente apostando no rompimento do pivô aqui e tudo mais. Ele captura, ele captura a liquidez aqui, né? Faz isso aqui assim. Arma o pivô, o pessoal tenta comprar aqui no lugar errado, ele devolve lá embaixo. Então isso aqui é um cenário bem provável para a movimentação do dólar, tá? Se ele supera aqui, a região dos 300, ele vai ter uma resistência intermediária aqui nos 320. Foi um ponto importante que ele trabalhou já, né? Deixar marcado mais ou menos aqui assim, o meio dessa consolidaçãozinha. E depois ele testa aqui os 340, 350, tá certo? E se ele perder a mínima aqui, que também é um cenário bem possível para hoje, ele abrir até para baixo aqui, não dá para querer vender aqui de uma vez, tá? Se ele vier testar fundo reto, paciência. Se ele abre para baixo, ele indica uma continuidade de venda, a gente vai ter que esperar ele voltar a testar essa região dos 225, ou aí sim, mais provavelmente, essa região dos 250, tá? E aí nessa região dos 250, ele pode travar o pessoal aqui e jogar para baixo, fazer esse tipo de movimentação. Então, a princípio, os dois cenários que eu trabalho para o dólar mais prováveis são esses, vai depender de como ele abrir, a gente analisa para entender o que está acontecendo, e aí fazer esse tipo de movimentação, tá? Aqui embaixo, cuidado, tá? Essa região dos 170 até 155 aqui tem bastante compra aqui. É aquele suporte daquela estrutura dos 60 minutos que eu mostrei para vocês. Vou até jogar lá de volta. E a gente percebe que uma vez que ele chegou aqui, foi um senhor impulso de alta, né? Esse é o último fundo aqui antes de uma movimentação de 200 pontos, mais até de 200 pontos. Então aqui vai ter defesa de compra nessa região. Se ele passar direto, tanto melhor. Mas aqui provavelmente a gente tem uma defesa, então tomem cuidado nessa zona, tá? E quando a gente olha para a movimentação que eu desenhei ali, a gente percebe que o choque dos 5 minutos casa com aquele order block com a média de 20 dos 60, então é um movimento bastante provável, o teste da região dos 283 ali a 300. Se ele perder mínima, aí provavelmente isso aqui tudo aproxime dessa região, e a região importante, né, o choque ficaria aqui nessa região. A gente tem que sempre atualizando a movimentação, tá? E aí faz aquele segundo movimento que eu descrevi, né, de perda de fundo, volta a testar a região dos 245, e aí joga para testar mais lá embaixo nos 570, tá? Volta no 15 rapidinho. Movimentações estão bem ajustadas, a gente percebe que aqui era uma região importante do 15 também, a outra região ali. E para mim as movimentações prováveis são essas aqui, tá? Então cuidado, se ele abrir aqui para cima, pode ser que dê venda aqui, mas se ele superar a região dos 250, ou se ele passar aqui, ele vem testar provavelmente essa região aqui, tá? E aqui assim vai ter defesa vendedora. Entrou muita força vendedora aqui. Casou ali meio com a entrevista do Powell que eu comentei com vocês. Derrubou aí o dólar mais de 80 pontos em linha reta praticamente, tá? Então aqui vai ter defesa vendedora. Essa é a minha expectativa para o dólar. Só tomar cuidado, esperar a movimentação. Lembra que tem essa linha de tendência inclinada, que o varejo pode apostar aqui no rompimento dela, aqui, né? E ser travado aqui. Mas o mais provável é que ele aproxime do canal principal, das médias aqui, tá certo? 60 minutos, mercado americano, para a gente encerrar aqui logo. Esse aqui, pessoal, é o efeito de um discurso do Jerome Powell, tá? Do presidente do Fed. Ele estava brigando numa região forte de compra, onde eu falei que ele podia vir testar, né? Ele testou, segurou aqui. Reparem que aqui já tinha uma entrada de liquidez bastante interessante, né? Ele ficou brigando aqui, armou um pivô de baixa, e aí veio a entrevista do Powell falando em diminuir a velocidade do aumento de juros nos Estados Unidos. E esse aqui é o resultado, bagunçou todo o nosso gráfico, mas ele veio até de volta dentro do canal aqui, começou a segurar. Eu vou deixar esse canal aqui para a gente ter uma noção do que está acontecendo, né? Essa região continua bastante importante, a força dessa alta. E a gente vai ter que esperar algum tipo de sinalização aí, né? Vou marcar esse topo aqui, ó. Porque foi o topo superado e está casando com a média de 20. Então ele pode voltar a testar aqui para impulsionar para cima. Tá? Então ele pode fazer um movimento desse tipo aqui e trazer até aqui, que é a região de mais força vendedora. Quando a gente olha no diário, só para ajustar, a gente percebe, né, que é uma região importante. Eu apaguei as linhas de tendência aqui, mas aqui tem um canal de baixa. E aqui está ficando bem interessante a situação. Eu vou até desenhar melhor aqui para vocês entenderem a visão que eu estou tendo. Um pouquinho mais longo esse estudo, mas é porque é importante compreender mesmo, tá? A gente tem essa linha de tendência aqui, né? Percebam que ela está bem alinhadinha. E aí a movimentação é um clássico, tá? Não sei se vai acontecer, mas é um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado com compras, onde ele está aí agora. Porque ele está fazendo um pivô de rompimento da linha de tendência, uma vela cheia,
O cenário, gente, é o seguinte, o Powell deu o discurso lá, falando em diminuir a velocidade do aumento, mas ele vai continuar aumentando, falou que não tem previsão de baixar os juros por enquanto, né, de iniciar um corte nas taxas de juros, e a situação nos Estados Unidos tende a ficar meio complicada no mercado de trabalho, na produção industrial, porque a taxa de juros pressiona esse tipo de coisa. Então pode ser só uma armadilha para continuidade de queda, tá? Eu não compraria o SP500 nessa zona. Eu esperaria pelo menos uma confirmação de rompimento aqui e passar desse topo, tá? Porque nada impede que ele faça isso aqui, né? Ele faz aquela movimentação que eu acabei de comentar com vocês, né? Chega aqui, devolve para lá para baixo, né? Ou então ele faz isso aqui mais em cima, né? E devolve lá para baixo. Então tem que tomar muito cuidado, porque o cenário, apesar da declaração ontem, continua nebuloso na economia americana, principalmente para 2023, tá? Venda forte, muito cuidado, porque isso aqui pode ser uma armadilha, tá? Quando a gente olha aqui nos 60 minutos, mais aproximado, né, marquei ali para cima, a gente percebe que está bem perto do canal, ele aproxima aqui, faz o rompimento, o pessoal começa a comprar eufórico de novo, agora vai melhorar, e aí a gente já sabe o que acontece, né? Então muito cuidado com compras aqui. Eu não operaria o mercado americano enquanto ele não descontar um pouco esse movimento de ontem, tá? Esse tipo de coisa bagunça o nosso gráfico, prejudica um pouco a análise, movimento muito direcional, a gente perde um pouco das referências das movimentações. Então tomar muito cuidado com o mercado americano nesses próximos pregões aí. Esperar pelo menos ver o que acontece com o payroll na sexta-feira antes de querer se aventurar, tá certo? E o Bitcoin deu uma pancada para cima também, né, devido à notícia do Fed. E está superando a região que a gente tinha marcado aqui, né? Ele começou a querer trabalhar uma alta, e ele vai vir testar provavelmente a região de swap aqui, né, dos 18.150. Se a gente joga no 60 e afasta um pouco para conseguir visualizar um pouco melhor, a gente percebe que ele tem topinhos aqui na região, né? Aqui assim nessa região dos 17.900 até 18.150. Então eu acho que provavelmente ele pode vir testar aqui. A gente tem que ficar atento também, ele está num canalzinho aqui agora, tá? Ele armou um canalzinho, segurou ali. Mais ou menos aqui assim, tá? E a gente tem que ver aí, se quiser tentar uma compra para levar lá, tem que esperar ele voltar a testar essa região aqui, né? Fazer um movimento desse tipo aqui, não sei se vai, mas é o ideal. Quem sabe voltar a testar perto aqui para comprar com o objetivo até aqui em cima, tá? Então é isso aí, pessoal. Para hoje é o que a gente tem de análise. Tomem cuidado, principalmente com o mercado americano. Tem PIB brasileiro hoje, tem payroll amanhã. A notícia bagunçou um pouco a análise, mas no índice, no dólar, a gente consegue ter um pouco mais de clareza aí da movimentação. Tomem cuidado, operem com consciência que vai dar tudo certo. Um abraço e até breve.